Essa é aquela história que logo nos primeiros segundos prende você porque fala de destino, de encontro inesperado e de duas vidas completamente diferentes que tropeçaram uma na outra no momento mais impossível. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. E tudo começou quando Mônica, uma milionária acostumada a resolver tudo com um toque no celular, viu sua vida virar de cabeça para baixo, em um lugar onde nenhuma tecnologia adiantava e onde o único socorro vinha de alguém que vivia como ela. Nunca imaginou que existisse. E esse alguém era Lucas, um homem simples do interior, que não tinha quase nada, mas guardava uma coisa que Mônica jamais tinha encontrado ao longo da vida: paz verdadeira. O dia começou estranho para Mônica desde cedo. Ela acordou com aquela sensação de que algo estava fora do lugar, mesmo sem saber o quê. Ela colocou seu vestido leve, seus sapatos caros, amarrou os cabelos do jeito que sempre fazia, pegou sua bolsa que brilha até longe e desceu para a garagem onde seu carro importado esperava. Ela olhou para o motorista, mas hoje decidiu ir sozinha. Não queria conversa, não queria reunião, não queria ninguém. Só queria dirigir para longe alguns quilômetros e respirar. Ela não avisou ninguém. Apenas entrou no carro e acelerou. Enquanto isso, Lucas já estava acordado desde as 5 da manhã. Ele tirou o chapéu de palha do gancho, tomou seu café preto forte, pegou alguns legumes que colheu cedo e caminhou pelo quintal olhando o céu nublado. O interior era silencioso, as árvores balançavam devagar, e ele pensou alto: hoje o dia está estranho. Não sabia que seria um daqueles dias que mudam tudo. Mônica seguia pela estrada que cortava o interior, estranha, solitária e linda, do jeito que só quem se perde do próprio mundo consegue ser. Mas quando ela passou da cidade e entrou num trecho de terra, o carro começou a falhar. Primeiro um barulho leve, depois um tranco, e então o silêncio. Ela tentou ligar, tentou de novo, apertou todos os botões possíveis, mas nada funcionou. Ela saiu do carro irritada, dizendo para si mesma: eu não acredito nisso. Não hoje, não agora. O vento levantou um pouco do pó da estrada. Os pássaros voaram para longe. Mônica olhou para os lados e viu apenas uma estrada sem fim, algumas cercas velhas e uma árvore torta mais adiante. Ela tentou sinal no celular, mas só apareceu uma barra vazia. Ela respirou fundo e disse: ótimo, maravilhoso. Agora piorou. Lucas estava voltando pela estrada com uma sacola em uma das mãos, quando ouviu o barulho de um carro engasgando. Ele conhecia cada canto daquela estrada, cada som, cada poeira. Ele olhou para frente e viu o carro parado. Seu passo acelerou. E ele pensou: quem é que anda por essas bandas com um carro desses? Quando ele se aproximou, viu Mônica do lado de fora, olhando o motor com as mãos na cintura. Ele parou a alguns metros e disse: oi, tudo bem? Mônica virou rápido, meio assustada, e respondeu: eu acho que não. Meu carro parou. Você sabe se tem algum mecânico por perto? Lucas sorriu um pouco, não por graça, mas porque a situação parecia tão comum para ele e tão desesperadora para ela. Ele respondeu: mecânico aqui perto não tem não. Só lá para a cidade, e é longe. Mas posso tentar dar uma olhada se você quiser. Mônica observou o jeito simples dele. A camisa surrada, a calça de trabalho, e por um segundo quase duvidou que ele pudesse ajudar. Mas ela não tinha opção. E perguntou: você mexe com carro? Lucas colocou a sacola no chão. Mexo não. Mas já vi uns quebrando por aí. Às vezes dá para ajudar, às vezes não. Vamos ver o que seu carro está dizendo. Ele abriu o capô, respirou o cheiro de motor quente, observou tudo com calma, enquanto Mônica esperava com impaciência. Ela disse: preciso muito chegar ainda hoje. Eu tenho um evento, uma reunião, um compromisso importante. Lucas respondeu, sem tirar os olhos do motor: esse carro não liga mais hoje. Nem amanhã se não rebocar. Mas posso te levar até a cidade. De lá você resolve melhor. Ela franziu o rosto. Levar como? Você tem carro? Lucas apontou para o final da estrada e disse: tenho um tratorzinho. Não é muito confortável, não. Mas leva. Mônica levou a mão à testa, respirou fundo e murmurou quase sem voz: meu Deus. Lucas deu um leve sorriso e falou: é o que tem para agora. Mônica olhou ao redor mais uma vez.
Não tinha outra alma viva naquele lugar. Era Lucas ou nada. Então ela respirou fundo e respondeu: tá bom, me leva. E assim, naquele momento simples, quase cômico, mas tão decisivo, dois mundos completamente distantes se tocaram pela primeira vez. Ela, milionária acostumada a soluções rápidas. Ele, um homem do interior que resolvia tudo devagar. Mas sem saber, aquele dia ia marcar o começo de algo que nenhum dos dois esperava. Lucas caminhava na frente e Mônica ia atrás, tentando manter o equilíbrio no chão de terra, que afundava em alguns pontos. O sapato dela não ajudava em nada, e cada passo era uma luta para não escorregar. Ele olhou de lado e disse com calma: se quiser, pode pegar leve. Essa estrada aqui engana. Parece firme, mas tem uns buracos escondidos. Mônica respondeu frustrada. Eu percebi. Meu sapato não foi feito para isso. Lucas riu de leve e disse: isso aí tá mais para calçada de shopping do que para estrada de terra. Mas tá indo bem. Eles seguiram caminhando até chegarem perto do sítio dele. Era simples, cercado por uma cerca de madeira velha, com um portão que rangia sempre que mexia. Mas ao fundo havia a casa pequena, uma varanda com 2 cadeiras, um cachorro dormindo enrolado e algumas galinhas andando sem pressa. Mônica olhou tudo aquilo com surpresa. Ela nunca tinha colocado os pés num lugar tão simples na vida. Lucas abriu o portão e disse: pode entrar. O trator tá ali no fundo. Vou pegar a chave. Ela passou pelo portão devagar e como se estivesse entrando num mundo que não entendia. O cachorro levantou, olhou para ela e abanou o rabo. Mônica murmurou: oi, grandão. Lucas olhou para trás e disse: esse aí é o Bolinha. Ele late para quem merece. Então acho que você tá liberada. Mônica sorriu pela primeira vez naquele dia. Quando Lucas voltou com a chave, ele viu que ela estava observando o quintal como se fosse um cenário de filme antigo. Ele perguntou: tá tudo bem? Ela respondeu: tá, é só diferente. Bem diferente do que eu costumo ver. Ele concordou: imagino, mas é tranquilo. Aqui o barulho que mais incomoda é o galo, se resolver cantar fora de hora. Eles foram até o trator. Ele era velho, pintado de vermelho, com arranhados por todo lado, mas funcionava. Lucas abriu a porta e disse: sobe aí. Vai balançar um pouco, mas chega na cidade. Mônica subiu devagar, ajeitando o vestido para não prender. Ele deu a volta e entrou também. Quando ligou o motor, o barulho tomou conta do silêncio, fazendo o chão tremer um pouco. Mônica segurou na lateral e disse com sinceridade: eu nunca andei em um trator na minha vida. Lucas respondeu: tudo tem a primeira vez. E essa vai render história para contar. Ela olhou para ele e disse: não tinha muito o que fazer, né? Ele riu. Não mesmo. O trator seguiu devagar pela estrada de terra. O vento batia no rosto dela, levantando um pouco dos cabelos, e pela primeira vez naquele dia, Mônica sentiu um tipo de liberdade estranha, como se tivesse fugido de algo que nem sabia que estava pesando tanto. Lucas olhou para ela de lado e perguntou: você está indo para onde mesmo? Ela respondeu: eu estava só dirigindo, sem destino, só fugindo um pouco da minha rotina. Ele perguntou: fugindo de quê? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber explicar. Depois respondeu: de tudo. Do trabalho, da pressão, de gente esperando coisas de mim o tempo todo. Lucas assentiu. Aqui ninguém espera nada de ninguém. O povo só vive. Pode ser bom às vezes. O trator seguiu até um trecho mais alto da estrada, onde dava para ver o vale inteiro. As árvores, as pequenas casas lá longe, o céu começando a fechar. O vento soprava forte e trouxe um cheiro de chuva. Lucas comentou: vai cair água daqui a pouco. Talvez seja bom adiantar um pouco. Mônica olhou o céu e disse: só faltava chover. Ele respondeu: tranquilo, chuva aqui é quase visita. Aparece, faz bagunça e vai embora rápido. Quando chegaram perto da cidade, o trator começou a falhar um pouco. Mônica olhou para Lucas com preocupação. Ele tentou acelerar, mas o motor tossiu forte e reduziu. Lucas murmurou: ah, não. Justo hoje. Mônica perguntou: não me diz que esse trator também vai parar? Lucas respondeu: ele não costuma falhar. Tá de pirraça. Deve ser a chuva chegando. O motor deu mais um estalo e parou. O silêncio voltou. Mônica respirou fundo com a cabeça baixa. Ela disse: isso é um sonho, só pode.
Eu vou acordar daqui a pouco, num hotel 5 estrelas. Lucas respondeu com calma. Se for sonho, tá longo demais. Mas vamos fazer o seguinte. Lá na frente tem um barzinho de beira de estrada. A gente desce, caminha pra lá, toma uma água e tenta pedir carona. Sempre passa alguém por ali. Eles desceram do trator e começaram a caminhar. A chuva deu os primeiros pingos, leves, espaçados. O vento aumentou. Mônica abraçou os braços e disse: Não acredito que vai chover agora. Lucas tirou o chapéu de palha e colocou na cabeça, ajeitando o cabelo bagunçado. Ele falou: Calma, é só molhar um pouco. Não mata ninguém. A chuva começou a apertar. Não era tempestade, mas era o suficiente para molhar o rosto, o vestido, deixar o chão escorregadio. Quando chegaram ao barzinho, era uma construção simples, com uma varanda coberta e algumas mesas velhas. Um senhor sentado perto da porta olhou para eles, levantou a sobrancelha e disse: Vocês estão fugindo da chuva ou da vida? Lucas respondeu: Da chuva por enquanto. Da vida talvez mais tarde. Mônica entrou no bar e sentou numa cadeira. Ela estava molhada, cansada, mas havia algo curioso acontecendo por dentro dela. Era como se aquele dia estivesse tirando tudo que ela sempre planejou e, ao mesmo tempo, colocando algo novo no lugar. Lucas sentou de frente para ela e perguntou: Tá arrependida? Ela olhou para ele com um meio sorriso cansado. Sinceramente, não sei, mas não tô odiando. Ele respondeu: Então tá bom. Já é um começo. A chuva aumentou lá fora, fazendo o telhado do barzinho vibrar com cada gota pesada. O som era constante, quase hipnótico. Mônica olhava para a porta aberta e via a estrada ficando mais escura, a poeira virando barro, o vento empurrando a chuva para dentro. Lucas observava a expressão dela e comentou: Parece que o céu resolveu desabafar junto com você. Ela virou o rosto para ele e respondeu: Eu não falei nada. Lucas deu um leve sorriso. Não precisa falar. Tem gente que carrega o cansaço no olhar. O dono do bar, um homem magro, com barba branca e um avental manchado, se aproximou. Ele perguntou: Vocês querem alguma coisa? Café, água. Um prato feito? Lucas olhou para Mônica e disse: Você quer? Ela balançou a cabeça. Água, por favor. O homem assentiu e saiu devagar. Lucas comentou: Você deve estar com fome. Mônica sorriu sem força. Eu sempre tomo café em reunião, almoço em reunião e janto em reunião. Hoje eu queria só não ter reunião. Ele respondeu: Então hoje é o seu dia de sorte. Aqui reunião não tem. No máximo conversa fiada do pessoal, que vende leite e das moças que passam para comprar pão. A água chegou. O dono do bar colocou 2 copos na mesa e disse: Se quiser comida é só falar. A carne hoje tá boa. Mônica agradeceu e bebeu devagar, como quem tenta acalmar algo por dentro. Lucas ficou olhando e perguntou com curiosidade sincera: Você trabalha com o quê? Ela respirou fundo antes de responder: Eu sou dona de uma empresa grande. Muito grande. É difícil até explicar. Tem muita gente, muita responsabilidade, muitos projetos, muitas cobranças. Lucas ergueu as sobrancelhas. Então você manda em muita coisa, né? Mônica deu uma risada breve. Mando em muita coisa, menos na minha própria vida. Ele respondeu: Isso aí acontece com quem corre demais. O tempo passou um pouco. A chuva forte virou chuva leve, depois voltou a apertar. O céu estava fechado e a estrada quase deserta. De vez em quando passava um carro lá longe, rápido, sem olhar para o lado. Lucas comentou: Vai ser difícil arrumar carona hoje. O povo corre da chuva igual corre de cobrança. Mônica apoiou os cotovelos na mesa e disse: Eu tô estranhamente tranquila. Era para eu estar nervosa, desesperada, irritada. Mas eu tô... Calma, Lucas respondeu. O interior faz isso na gente. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente descobre que não precisava tanto fazer tudo. Ela olhou para ele com atenção real pela primeira vez. Observou o jeito simples, o rosto marcado pelo sol, a postura tranquila, o olhar que escutava mais do que falava. Mônica perguntou: Você sempre viveu aqui? Ele respondeu: Sempre. Nasci aqui, cresci aqui, trabalhei aqui. E nunca tive vontade de ir para longe. A cidade grande me dá dor de cabeça só de imaginar. Mônica insistiu: Nunca pensou em tentar algo diferente?
Outro trabalho, outra vida. Lucas deu de ombros. Não, eu gosto do pouco que tenho. Eu acordo cedo, trabalho com a terra, vendo o que dá, como o que cultivo, e de noite durmo em paz. Não ganho muito, mas ganho sossego. E sossego hoje vale ouro. Mônica ficou em silêncio. Essas palavras mexeram com ela. Ela nunca tinha parado para pensar no valor do sossego. Na verdade, ela não lembrava qual foi a última vez em que dormiu em paz, sem pensamento batendo na cabeça. O bar ficou mais cheio quando algumas pessoas entraram correndo para se proteger da chuva. Todos cumprimentavam Lucas com naturalidade. Alguns até perguntavam quem é ela, e ele respondia com simplicidade: uma moça que o carro quebrou na estrada. Só isso. Mônica observava o jeito que ele conversava com todos, como as pessoas sorriam para ele, como o dono do bar dava risada de algo que ele contava. Ela pensou: ele é conhecido, querido, respeitado, e tudo isso sem precisar de nada luxuoso. Depois de um tempo, o dono do bar se aproximou com 2 pratos feitos: arroz, feijão, carne macia e salada. Ele disse: trouxe para vocês, está pago. Mônica arregalou os olhos. Pago? Por quem? O dono do bar apontou para Lucas. Pelo falador aí. Ele chegou cedo hoje, deixou uns legumes para mim. Vale mais do que dinheiro. Mônica olhou para Lucas com surpresa genuína. Você trouxe legumes? E isso valeu por 2 pratos? Lucas riu baixo. Aqui é assim. Cada um ajuda do jeito que pode. Ele pediu para eu deixar hoje, então deixei. Mônica pegou o garfo, experimentou a comida e fechou os olhos por um instante. O sabor era simples, mas tão bom que ela suspirou. Lucas percebeu e perguntou: gostou? Ela respondeu: eu não lembrava mais como era comer comida feita com calma. Lucas disse: a vida moderna é rápida demais. A comida até chega rápido, mas a paz não. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando pouco, comendo devagar. Lá fora, o barulho da chuva parecia acompanhar o ritmo tranquilo do lugar. Até que o dono do bar apareceu de novo na porta e disse: a chuva tá parando. Talvez seja a hora de vocês seguirem. Mônica olhou para Lucas e perguntou: tem como arrumar carona agora? Ele respondeu: eu vou tentar. Geralmente passa um caminhão de leite por essa estrada quando a chuva diminui. Ele sempre para quando vê alguém por aqui. Eles saíram do bar e ficaram na varanda. A chuva já estava mais fraca, mas o chão estava cheio de poças. O ar estava fresco e o vento tinha um cheiro de terra molhada que Mônica achou agradável. Lucas percebeu o olhar dela e disse: cheiro bom, né? Aqui a gente acostuma desde pequeno. Mônica respondeu: eu nunca senti isso assim, e tão forte. Depois de alguns minutos de espera, o som de um motor ecoou ao longe. Era o caminhão de leite, que vinha devagar por causa do barro. Lucas levantou o braço e acenou. O caminhão parou ao lado deles. O motorista abriu a janela e perguntou: problema, Lucas? Ele respondeu: essa moça precisa chegar na cidade. O carro dela parou longe daqui. Consegue levar? O motorista olhou para Mônica, sorriu e disse: claro que levo. Ela olhou para Lucas e por um instante hesitou. Não queria ir embora daquele lugar tão rápido. Não sabia por quê, mas sentia que algo ali era importante. Mas ela respirou fundo e disse: obrigada por tudo. Lucas respondeu: se precisar voltar para buscar o carro, eu ajudo. É só aparecer. Mônica subiu no caminhão, fechou a porta devagar e olhou para Lucas pela janela. Ele levantou a mão num gesto simples, sem exagero, sem despedida dramática. Só um gesto sincero. O caminhão começou a andar e ela ficou olhando até perder ele de vista. Mas enquanto a estrada avançava, Mônica percebeu que algo dentro dela tinha ficado para trás. Ou talvez algo dentro dela tivesse começado ali. O caminhão seguia devagar pela estrada molhada. Cada buraco fazia a cabine balançar, mas Mônica não estava nem aí. A cidade já aparecia ao longe, mas a cabeça dela ainda estava no barzinho, na estrada de terra, no trator que parou no meio do caminho, e principalmente em Lucas. Ela se recostou no banco, ainda sentindo o cheiro da chuva misturada com terra molhada, que ficou presa no vestido. O motorista, um senhor de sorriso calmo, perguntou: você ficou pensativa. Deu problema sério no carro? Ela respondeu: o carro quebrou. Mas não é isso. O dia foi estranho, diferente. Ele riu.
Dia diferente geralmente é dia que muda alguma coisa. Às vezes muda a gente, às vezes muda o caminho. Você parece dessas que vive correndo. Quando para um pouco, até o silêncio assusta. Mônica concordou em silêncio. Quando chegaram à cidade, ela agradeceu, desceu do caminhão e logo encontrou um táxi. Subiu ainda meio molhada e pediu: "Me leva ao hotel mais próximo." O taxista ajustou o espelho e perguntou: "A senhora está bem?" Mônica olhou para o próprio reflexo no vidro da porta. A maquiagem estava borrada, o cabelo despenteado e o vestido sujo de barro. Ela disse: "Eu tô melhor do que eu deveria estar. Isso me assusta." O taxista não entendeu nada, mas assentiu. No hotel, Mônica tomou um banho longo. Deixou a água quente cair pelos ombros, fechou os olhos e tentou organizar o que sentia. Era como se o interior tivesse tirado algo dela. Uma parte que pesava, que apertava, que fazia o peito ficar sempre duro. E, ao mesmo tempo, tinha colocado outra coisa no lugar. Uma vontade estranha de voltar. De ver de novo aquele lugar que não tinha nada, mas parecia ter tudo que ela nunca encontrou. Depois do banho, ela ligou para sua assistente e avisou: "Adia minha reunião de amanhã." "Adia as outras também." A assistente respondeu surpresa: "Mas todos estão esperando sua presença." Mônica fechou os olhos e disse: "Hoje eu não quero que ninguém espere nada de mim. Marca tudo para a semana que vem." A voz da assistente tremeu um pouco. "Tem certeza?" Mônica respondeu: "Tenho." Na manhã seguinte, ela acordou com o céu ainda nublado. A cidade parecia comum, igual a todas que Mônica já tinha passado. Carros apressados, buzinas, pessoas correndo, lojas abrindo. Ela tomou café com calma pela primeira vez em anos. Sem celular, sem reunião, sem pressa. Ao terminar, ficou olhando a xícara vazia como se esperasse que ela desse alguma resposta. Em vez disso, respirou fundo e tomou uma decisão. Ela arrumou o cabelo, vestiu uma roupa simples, pediu um táxi e disse ao motorista: "Me leva até a estrada de terra antes do interior." O motorista perguntou: "A estrada velha?" "Aqui ninguém usa." Ela respondeu: "Essa mesmo." O motorista a deixou no começo da estrada. Mônica olhou para frente e viu o caminho longo, o barro ainda úmido da chuva da noite anterior, as cercas velhas e o silêncio que abraçava tudo. Ela começou a caminhar. Não estava com pressa. Cada passo fazia seu sapato afundar um pouco, mas ela não se importava. Era como se estivesse voltando para uma versão dela que nunca conheceu. Depois de um tempo, ela ouviu o som de um motor fraco, lento. Quando ergueu o rosto, viu o mesmo trator vermelho de ontem vindo devagar pela estrada. Lucas dirigia com o chapéu de palha torto na cabeça, a camisa aberta no peito por causa do calor e um sorriso de surpresa ao vê-la no meio do caminho. Ele parou o trator a poucos metros dela. Mônica disse: "Bom dia." Lucas respondeu: "Bom dia." "Você voltou." Ela deu um sorriso leve, quase tímido. "Eu fiquei devendo um obrigada mais decente." Lucas desceu do trator e caminhou até ela. Ele observou o jeito dela, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto mais tranquilo que no dia anterior. Ele comentou: "Você tá diferente hoje. Tá mais leve." Ela respondeu: "Deve ser porque hoje ninguém tá me mandando mensagem me pedindo coisa." Lucas riu. A cidade grande suga até a alma se a gente bobear. Eles ficaram ali por alguns segundos, sem saber como começar a conversa. Lucas perguntou: "Você veio buscar o carro?" Mônica respondeu: "Não, eu vim." "Só vim?" Ele franziu o senho. "Só?" Ela assentiu. "Só. Queria ver o lugar com calma. Acho que queria conversar." Lucas a olhou com sinceridade e disse: "Então vamos para lá, mas já aviso. Hoje tenho trabalho para fazer." Mônica respondeu: "Eu não ligo. Eu posso ajudar." Lucas riu alto. "Você? Ajudar no serviço da roça?" Mônica cruzou os braços. "Por que não?" Ele respondeu: "Porque você tem cara de que nunca pegou um balde pesado." Ela rebateu: "Posso tentar." Lucas respirou fundo e disse: "Tá bom, vamos ver no que dá." Os dois subiram no trator e seguiram pela estrada. Naquele caminho curto, mas cheio de significados, Mônica sentia uma coisa esquisita. Ela não tinha pressa, não tinha medo, não tinha cobrança. E Lucas
sentia outra coisa esquisita. Ele nunca tinha visto alguém como ela ali, e mesmo assim, ela parecia combinar com aquele lugar. Quando chegaram ao sítio, Mônica desceu e ficou observando tudo com mais calma. O cachorro Bolinha veio correndo, pulou nela e tentou cheirar o vestido. Mônica riu. Ei, calma. Acho que você gostou de mim. Lucas disse. O Bolinha raramente gosta de alguém de primeira. Parece que você ganhou o coração dele. Ela respondeu. Bom, já é alguma coisa. Lucas começou a organizar os baldes, separar legumes e verificar as ferramentas. Mônica observava tudo, tentando entender o ritmo dele. Ela perguntou, o que eu faço? Lucas entregou a ela um balde cheio de milho e disse, alimenta as galinhas. Mônica olhou para o balde, olhou para as galinhas e murmurou, tá, eu tento. Ela se aproximou do galinheiro com cuidado, quase com medo. Quando jogou o milho no chão, as galinhas correram todas de uma vez. Mônica deu um passo para trás e disse, meu Deus, elas são rápidas. Lucas riu tão alto que quase derrubou o chapéu. Ele comentou, elas têm fome o tempo todo. Não morde não, relaxa. Mônica olhou para ele com um sorriso que ela mesma não reconhecia. Um sorriso leve, solto, verdadeiro. Lucas percebeu e por um momento ficou olhando mais do que deveria. Ele disse, você combina com mais coisa do interior do que você pensa. Ela respondeu, não sei, mas eu estou tentando. O sol apareceu entre as nuvens. O cheiro da manhã ficou mais forte. E ali, naquele pequeno pedaço de terra, Mônica descobriu que existia uma vida onde os passos eram lentos, mas o coração era rápido. E Lucas percebeu que aquela mulher da cidade grande tinha algo que ele não sabia que podia gostar tanto. O sol subia devagar no céu, iluminando o sítio com uma luz quente que deixava tudo mais vivo. As folhas brilhavam ainda molhadas da chuva da noite anterior. Mônica respirava fundo, sentindo o cheiro de terra misturado com milho e madeira velha. Era um cheiro que ela nunca tinha sentido antes, mas que estranhamente acalmava o peito. Lucas carregava uma caixa de ferramentas e dizia, hoje o trabalho é simples, mas é demorado. Tenho que arrumar a cerca ali do fundo. O vento de ontem derrubou uma parte. Mônica respondeu, eu posso ajudar. Lucas olhou para ela com aquele sorriso de canto. Você pode, mas vai cansar rápido. Ela ergueu o queixo. Duvida? Ele respondeu. Muita. Ela riu. Então me dá alguma coisa para fazer. Lucas entregou a ela alguns arames e pediu. Segura aqui enquanto eu estico. Mônica segurou com força. Ele puxou o arame, prendeu no poste, amarrou, e cada movimento deles parecia criar uma espécie de sincronismo estranho, como se estivessem se acostumando um com o outro sem perceber. Com o tempo, o sol começou a esquentar. Lucas limpou o suor da testa com o braço. Mônica também suava, mas de um jeito diferente. Ela não estava acostumada àquela sensação de esforço físico, mas não reclamou nem por um segundo. Lucas percebeu e comentou, tô surpreso. Você não reclamou nenhuma vez. Mônica respondeu, eu nunca fiz nada disso. Nunca arrumei uma cerca, nunca alimentei galinhas, nunca fiquei tanto tempo sem olhar para um relógio. Lucas parou o que estava fazendo. Apoiou as mãos na cintura e perguntou, e tá gostando? Ela olhou para o chão, pensou um pouco e respondeu com sinceridade, tô gostando de não precisar correr. Tô gostando da calma. Tô gostando de você. Lucas ficou quieto por alguns segundos. Não esperava ouvir aquilo. Ele respirou fundo e respondeu devagar. Você fala as coisas assim, sem pensar? Mônica disse, eu penso. Só não escondo. Lucas desviou o olhar por um instante, mexendo no arame como desculpa para não encarar diretamente o que sentia surgindo. Ele murmurou, faz tempo que alguém daqui não mexe comigo desse jeito. Mônica sorriu de leve. Eu também não esperava que alguém mexesse comigo. Ainda mais alguém do interior. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação longa poderia dizer. Depois de terminar a cerca, Lucas avisou. Agora a gente descansa um pouco. Vem, vou te mostrar uma coisa. Eles caminharam pelo lado da casa, passando por um pé de goiaba, outro de laranja e uma sombra grande, feita por uma árvore antiga. Lucas apontou para uma pequena elevação de terra mais ao fundo. Ali dá para ver todo o vale.
Quando eu era criança, eu subia ali para esquecer os problemas. Hoje continuo subindo, mas agora para lembrar das soluções. Mônica caminhou até o ponto mais alto. Quando chegou lá, ficou sem palavras. O vale se estendia como um tapete verde, cheio de árvores. Pequenas casas espalhadas e montanhas ao longe. O vento soprava mais forte ali em cima. Ela disse, isso é incrível. Lucas respondeu, é simples, mas é meu lugar favorito. Mônica murmurou, agora também é um pouco meu. Eles sentaram na grama lado a lado. O silêncio voltou, mas dessa vez era mais suave. O vento movia os cabelos de Mônica e ela tentava arrumar atrás da orelha. Sem sucesso. Lucas observou por alguns segundos, depois disse, posso? Ela assentiu. Ele ajeitou o cabelo dela com cuidado, sem encostar mais do que o necessário. Mas aquele toque simples fez Mônica sentir o coração acelerar. Ela perguntou baixinho, você sempre foi assim? Lucas franziu o senho. Assim como? Mônica respondeu, calmo, de boa com tudo. Lucas riu de leve. Não, já fui cabeça dura. Já fui bravo, já perdi paciência com coisas bobas. Acho que a vida daqui me ensinou que correr demais mata por dentro. Mônica fechou os olhos por um instante. Acho que a cidade me matou um pouco por dentro. Lucas olhou para ela com atenção real. Então você veio para o lugar certo para reviver. O coração dela apertou. De um jeito bom, de um jeito que ela não sentia há anos. Depois de alguns minutos ali, Lucas levantou. Vamos almoçar. Se não comer cedo, o sol esquenta demais. Mônica perguntou. Você cozinha? Ele riu, não muito. Só o básico. Ela brincou. Básico serve desde que não seja enlatado. Lucas respondeu, óbvio que não. Enlatado é coisa de preguiçoso. Os dois desceram o morro devagar. Na casa, Lucas acendeu o fogo do fogão a lenha e colocou uma panela grande. Ele dizia, vai ter arroz, feijão e carne cozida. Mônica observava tudo. O cheiro da lenha queimando a deixou nostálgica, sem nem saber por quê. Enquanto Lucas mexia a panela, ela perguntou, você mora sozinho? Ele respondeu, moro, só eu e o Bolinha. A casa é simples, mas é tranquila. Mônica perguntou, e nunca quis ter alguém aqui? Lucas mexeu a comida devagar. Querer eu quero. Sempre quis. Mas nunca apareceu alguém que combinasse com isso aqui. Mônica olhou para ele com um brilho no olhar. E eu? Você acha que eu não combino? Lucas virou o rosto para ela. O fogo iluminava metade do rosto dele, deixando o olhar mais profundo. Ele disse, você combina. Mais do que eu imaginei. Mas você tem uma vida grande lá fora. Eu tenho uma vida pequena aqui dentro. Não sei se essas duas vidas se encontram no mesmo lugar. Mônica respondeu. Talvez se encontrem sim. Se a gente deixar... Lucas ficou alguns segundos olhando para ela. Não falou nada. Só voltou a mexer a panela. Mas o ar entre eles tinha mudado. Ficou mais quente que o fogo do fogão. Quando o almoço ficou pronto, os dois sentaram na varanda para comer. A comida estava simples, mas deliciosa. Mônica fechou os olhos ao experimentar a primeira garfada. Isso está perfeito. Lucas respondeu, tá exagerando. É só arroz e feijão. Ela disse, às vezes o simples é perfeito. Terminando a refeição, Lucas recostou na cadeira e olhou para ela. E agora? Vai voltar para a cidade. Mônica enxugou a boca com um pano de prato e respondeu com firmeza inesperada. Não agora, não hoje. Lucas perguntou devagar. Então você vai ficar? Ela olhou para ele sem desviar. Vou. Nesse instante, Lucas percebeu que não era apenas o dia deles que estava mudando. Era o destino inteiro dos dois. O tempo parecia diferente depois daquele abraço perto da porteira. Mônica voltou ao hotel, sentindo que o mundo tinha mudado ao redor dela, mesmo que tudo estivesse do mesmo jeito. Lucas voltou para casa com aquela sensação de que o coração estava batendo mais forte do que deveria. Era como se os dois tivessem atravessado uma ponte invisível que não permitia mais retorno. A partir daquele dia, tudo ficou mais intenso, mais confuso e mais verdadeiro. Na manhã seguinte, Mônica acordou com algo que ela não costumava sentir, ansiedade boa. Ela se levantou rápido, prendeu o cabelo de qualquer jeito e olhou pela janela. O interior parecia mais vivo. O vento, o sol, até o silêncio tinham um peso mais suave.
Ela murmurou para si mesma enquanto tocava no próprio rosto. Acho que estou ficando maluca. Mas sorriu. Era a primeira vez em muitos anos que ela gostava da ideia de estar um pouco maluca. A loucura trazia paz. Lucas, do outro lado da estrada, também estava inquieto. Ele tentou focar no serviço da manhã, mas se pegava pensando nos olhos dela toda hora. Pensava na forma como ela dizia seu nome, como se pegasse nele com cuidado. Pensava na maneira como ela ouvia cada palavra dele, como se fosse importante. Ele tirou o boné, passou a mão no cabelo e disse em voz baixa: "Você está perdido, Lucas", mas estava sorrindo enquanto dizia isso. Porque se perder nela parecia muito melhor do que todo o resto. Quando deu meio-dia, Mônica não aguentou mais esperar. Pegou as chaves do carro, ajeitou a roupa e foi direto para a estrada. Ela dirigia como quem busca respostas. O coração dela estava acelerado. O pensamento dela estava cheio dele. Quando chegou perto da porteira de ontem, viu Lucas caminhando com uma caixa de ferramentas na mão. Talvez ele estivesse indo consertar algo. Talvez fosse coincidência, talvez fosse destino. Mas só de ver ele ali, parado no meio da estrada de terra, ela sentiu que tinha feito a escolha certa. Lucas levantou a cabeça quando ouviu o carro. Ele viu Mônica descer devagar, como quem pisa em um chão sagrado. Ele abriu um sorriso tão sincero que fez o peito dela estremecer. Ela caminhou até ele. E o vento bateu nos cabelos dela, como se estivesse preparando uma cena. Ele falou primeiro: "Oi, Mônica. Pensei em você a manhã inteira." Ela respirou fundo antes de responder. "Eu também pensei em você." E não foi pouco. Os dois ficaram ali, parados na estrada, olhando um para o outro, como se o mundo tivesse parado. Lucas deu um passo em direção a ela. "Tá tudo bem se eu disser que tô feliz que você voltou?" Mônica respondeu sem hesitar. "Tá tudo bem, porque eu também não queria ficar longe de você." Ele pousou a caixa de ferramentas no chão e limpou as mãos na calça, nervoso. A proximidade dela deixava ele sem jeito, mas ao mesmo tempo fazia ele se sentir mais vivo do que nunca. Eles caminharam juntos até um pequeno riacho perto da estrada. O som da água correndo se misturava com o vento. Mônica se abaixou, tocou na água e riu baixinho. "Faz tanto tempo que eu não sinto algo tão simples assim." Lucas se sentou ao lado dela e disse com um sorriso calmo: "A vida aqui é simples, mas é de verdade. Não tem máscara, não tem corrida, não tem essa loucura de cidade grande." Ela olhou para ele por longos segundos antes de dizer: "Talvez seja isso que eu sempre quis e nunca percebi." Lucas observou o jeito como ela mexia na água e pensou no quanto aquela mulher era diferente do que ele. Imaginou quando a conheceu. Ela não tinha aquela arrogância de gente rica, aquele jeito distante. Pelo contrário, ela tinha uma delicadeza que poucas pessoas tinham. Quando ela levantou o rosto para ele, perguntou em voz baixa: "Lucas, você acha que duas pessoas tão diferentes podem dar certo?" Ele sorriu. "Eu acho que as diferenças não afastam ninguém quando o coração está puxando para o mesmo lado." Eles ficaram ali por um tempo, conversando como se já se conhecessem há anos. Mônica contou coisas da vida dela que ela nunca contava para ninguém. Falou das pressões, das responsabilidades, das cobranças. E Lucas ouviu tudo com calma. Ele colocou a mão no ombro dela e disse: "Você não precisa carregar tudo sozinha. Às vezes um coração precisa de outro para descansar um pouco." Ela fechou os olhos quando ouviu isso. Parecia exatamente o que ela precisava. Quando o sol começou a descer no céu, eles voltaram caminhando lado a lado. Lucas parou perto da caminhonete velha dele, respirou fundo e falou: "Se você quiser, posso te mostrar um lugar bonito daqui. É perto da minha casa. Um lugar calmo, ninguém incomoda." Mônica respirou fundo, como quem se prepara para algo novo. "Quero sim!" "Mostra para mim." Ele abriu a porta da caminhonete para ela, e ela subiu com um sorriso cheio de expectativa. O caminho até o lugar era feito de estrada estreita, árvores altas e o cheiro de terra molhada. Mônica apoiou a cabeça no vidro e ficou observando tudo como se estivesse vendo outro planeta. Lucas dirigia com tranquilidade, mas o coração dele estava inquieto. Ele nunca tinha levado ninguém ali, e aquilo significava mais do que ele queria admitir. Quando chegaram, ela ficou sem palavras.
Era uma clareira aberta, com uma vista enorme das montanhas. O vento soprava leve, o sol começava a sumir atrás do horizonte. E tudo parecia pintado por alguém com paciência. Lucas encostou na caminhonete e observou a reação dela. Gostou? Ela respondeu com a voz embargada. Eu amei. É o lugar mais bonito que já vi. Eles ficaram parados ali, o céu mudando de cor, o silêncio confortável, o mundo inteiro parecendo grande, demais e ao mesmo tempo pequeno o suficiente para caber entre eles. Lucas olhou para ela e disse: às vezes eu venho aqui quando quero pensar. Mônica se aproximou dele devagar. E o que você quer pensar agora? Ele abaixou o olhar por um instante antes de responder. Em você. A respiração dela prendeu no peito. Ela deu um passo, depois outro, até ficar bem perto dele. O silêncio entre os dois ficou tão intenso que parecia falar por si. Lucas levantou o rosto e encontrou os olhos dela. Eles estavam ali, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Mônica falou bem baixinho. Lucas, eu não sei onde isso vai dar, mas eu quero descobrir. Ele passou a mão devagar no rosto dela, como se temesse que ela desaparecesse. Eu também quero. E naquele instante, no alto daquela clareira, com o céu mudando para um tom dourado, os dois se abraçaram de um jeito que parecia promessa. Não uma promessa dita em voz alta, mas uma que o coração entende. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o vento passava pelos dois, como se a natureza estivesse testemunhando o começo de algo grande, algo raro, algo que o tempo não apaga. A noite caiu devagar, e eles continuaram ali, conversando, rindo, compartilhando histórias que só se conta quando o coração confia. Era mais que um encontro. Era o nascimento de algo que eles não sabiam nomear, mas que sentiam com força. E assim terminou aquele dia, com os dois entendendo que, a partir dali, nada seria igual. A noite seguia silenciosa, enquanto Lucas e Mônica ainda estavam na clareira. Era como se o tempo tivesse parado só para eles dois respirarem o mesmo ar e entenderem que algo maior estava acontecendo. A lua começava a subir devagar, iluminando o rosto dela, e Lucas observava cada detalhe como se estivesse vendo uma cena que jamais queria esquecer. Mônica abraçou o próprio corpo por causa do vento leve e ele imediatamente tirou a jaqueta e colocou sobre os ombros dela. Ela sorriu com carinho e disse: obrigada. Ele respondeu num tom calmo: eu quero que você fique bem. O silêncio voltou, mas dessa vez não trouxe desconforto. Era um silêncio cheio de sentimento, cheio de tudo aquilo que eles ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. Mônica respirou fundo e encarou o céu por alguns segundos antes de perguntar: Lucas, você realmente acha que duas pessoas tão diferentes podem construir alguma coisa? Ele se aproximou devagar, colocando as mãos no bolso para tentar esconder o nervosismo. Eu acho que não importa o lugar que a gente veio. O que importa é o que a gente sente agora. Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. E o que você sente agora? Lucas hesitou por um instante, tentando organizar as emoções que estavam misturadas dentro dele. Mas depois soltou a respiração e decidiu falar com verdade. Eu sinto que encontrei alguém que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Alguém que me fez pensar sobre coisas que eu nunca pensei. Alguém que eu quero perto. Mônica aproximou-se mais um pouco, como se precisasse estar perto dele para ouvir aquilo. Ela tocou no braço dele e disse: é exatamente isso que eu sinto também. Eles ficaram ali, tão perto, que quase podiam sentir o coração um do outro. Lucas levantou a mão devagar e tocou o rosto dela, deslizando o polegar na pele macia. Mônica fechou os olhos com o toque, como se estivesse recebendo algo precioso. Quando abriu os olhos novamente, encontrou Lucas a observando com tanta sinceridade que seu peito apertou. Ela sorriu e disse: eu gosto de como você me olha. Ele respondeu: eu gosto de você. Aquela frase simples caiu entre os dois com a força de uma verdade incontestável. Mônica sorriu como alguém que finalmente encontrou o que estava procurando sem perceber. Ela colocou a mão no peito dele e disse: eu também gosto de você, Lucas. E não é pouco. Lucas puxou-a para perto, e eles se abraçaram de um jeito tão apertado, tão calmo,
tão suave que parecia que estavam se encaixando em um lugar que sempre foi deles. Depois de um tempo ali, abraçados, Lucas falou baixinho perto da orelha dela. Eu fico com medo de você ir embora e tudo isso acabar. Mônica afrouxou o abraço só para olhar nos olhos dele. Eu posso ir embora fisicamente, mas eu não quero ir embora de você. Eu não quero que isso acabe. Ele sorriu aliviado. Então fica no meu mundo um pouco mais. Ela passou os dedos no rosto dele. Eu fico o tempo que você quiser. Eles voltaram para a caminhonete quando o vento ficou mais frio. Lucas abriu a porta para ela e Mônica entrou sorrindo, como se cada gesto dele fosse um carinho. O caminho de volta foi silencioso, mas era um silêncio cheio de conforto. Mônica observava o perfil dele enquanto ele dirigia. Ela achava bonito o jeito simples, firme e honesto que ele tinha. Achava bonito como ele tratava tudo com cuidado. Achava bonito como ele fazia ela se sentir vista. Ao chegar perto da casa dele, Lucas estacionou e desceu primeiro. Ele deu a volta na caminhonete e abriu a porta para ela. Ela desceu devagar, respirando o cheiro da noite, sentindo a calmaria daquele lugar. Lucas apontou para a varanda iluminada por uma luz fraca. Quer entrar um pouco? Ela sorriu com leveza. Quero. Os dois subiram a escada de madeira e entraram na casa. Era simples, mas tinha algo acolhedor, algo que carregava histórias, algo real. Mônica passou a mão pela mesa, pelos retratos antigos e sorriu. É tudo tão verdadeiro. Lucas coçou a nuca, meio envergonhado. Eu sei que não é muito. Ela virou-se para ele imediatamente. É tudo que muita gente queria ter, e eu gosto disso aqui. Lucas respirou fundo, tentando lidar com o turbilhão de sentimentos. Ele se aproximou dela devagar com o olhar firme. Mônica também se aproximou e eles ficaram a poucos centímetros um do outro. Ele perguntou baixinho. Mônica, o que você quer de verdade? Ela respondeu sem hesitar. Eu quero você. Eu quero essa paz que eu sinto aqui. Quero esse olhar que você tem. Quero esse jeito de me tratar como se eu fosse alguém especial e não só uma milionária perdida no interior. Lucas segurou a mão dela. Você é especial. Não por causa de dinheiro. Você é especial porque tem um coração bonito. Ela apertou a mão dele de volta e disse com a voz quase falhando. Eu tô cansada de ser tratada como um número, como um contrato, como alguém importante só porque tem dinheiro. Com você eu sou só eu. Isso me faz bem. Lucas ergueu o rosto dela com carinho. E comigo você sempre vai ser você. A emoção tomou conta dos olhos dela. Ela encostou o rosto no peito dele. E Lucas a envolveu nos braços, sentindo que aquele era o lugar certo para os dois. Eles ficaram ali por longos minutos, num abraço que dizia tudo sem nenhuma palavra. A casa parecia respirar com eles. Depois de algum tempo, eles se sentaram na varanda. O céu estava cheio de estrelas e o vento fresco tocava os rostos deles. Mônica recostou-se na cadeira e falou com um sorriso suave. Sabe o que eu acho? Acho que a vida coloca pessoas no nosso caminho na hora certa. Lucas olhou para ela com carinho. E você acha que a gente apareceu um para o outro por acaso? Ela balançou a cabeça. Não, acho que foi destino. Completamente destino. Lucas pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Ele falou em voz firme, mas cheia de sentimento. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei como vai ser o amanhã. Mas eu sei que eu quero tentar, com você. Mônica sorriu e inclinou-se até encostar a testa na dele. Então vamos tentar. Seja o que for, eu tô com você. Eles ficaram assim, tão perto que pareciam um só. O mundo podia ser complicado. As diferenças podiam ser enormes, mas nada disso pesava mais. O que existia ali era puro, verdadeiro e forte. Mônica encostou o rosto no dele e sussurrou. Lucas, eu nunca vivi algo assim. Ele respondeu. Nem eu. A noite seguiu calma, cheia de estrelas, cheia de promessa. E ali, naquela casa simples, naquele interior silencioso, duas vidas tão diferentes se encontraram, de um jeito que ninguém conseguiria explicar, mas não precisava explicar. Bastava sentir. E foi assim que começou a história deles. Uma história real, intensa, inesperada. Uma história que o tempo não leva. Uma história que nasce do encontro de dois mundos e se transforma em algo que nem eles sabiam que estavam esperando. Porque algumas histórias não são apenas histórias. São destinos que se cruzam.
São corações que se encontram. E essa sim era a história mais linda que alguém veria naquele dia. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.